Hoje a salmoterapia é sobre o poder da confissão, poder terapêutico da confissão. Então vamos chegando aí. Bom dia, bom dia. Bom dia. Confirmem aí se o áudio está chegando direitinho, se o vídeo está chegando, se está tudo certo. Bom dia, gente. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Me fala de onde você está falando também, para a gente se conhecer melhor. Obrigado, Kathleen Giuliani. Obrigado, gente. Obrigado. A Tati, Fabi, bom dia. Arte terapia, perfeito, obrigado. Isolina de Floripa. Bom dia, Isolina. Bernadette, Shalom. Gisiane, bom dia. A Denise lá do Japão. Boa noite, Denise. Ana Lúcia de Floripa. Legal, Janaína do Rio Grande do Sul. Bia, áudio e vídeo ok, obrigado. A Amy do Ponto do Ônibus, Curitiba. Deus abençoe. Fran, bom dia. Jacareí. Campinas, Recife, a Kathleen de Mogi das Cruzes, que legal. Tapiraí, e aí meu irmão Magnata, Deus te abençoe, cara, bom dia pra você. Tô com a minha canequinha aqui comemorando a reforma no Lutero aqui, ó. Braga, Portugal, Vila Galvão, Capão da Canoa, Campo Formoso na Bahia, que chique, hein? Campo Formoso na Bahia, chique demais. Vitória no Espírito Santo. Não é o pastor Wagner, da Além do Véu, São Bernardo. Um beijo, meu amigo, boa semana para vocês. Família toda a galera linda aí da Além do Véu, amo vocês. Bom dia, bom dia. Patrick, Tapiraí, Minas Gerais. Denão, da V2 Oficial, Deus abençoe, meu amigo. Elisa Pokivic, bom dia. Muito bom, gente. Ó, posso pedir uma gentileza para vocês? Vamos compartilhar aí, geral. Isso pode compartilhar sem medo. Manda lá no grupo da igreja, no grupo da célula, no grupo da família, no grupo das mulheres, nos grupos dos homens, nos grupos de intercessão, tudo que é grupo aí que você achar, você pega o link e manda lá. Você clica aqui no 3 pontinhos, aí aparece lá copiar link. Você copia o link, vai lá no WhatsApp e manda. Ou então você vai nesse aviãozinho aqui que tem do ladinho, clica ali no aviãozinho e manda para umas pessoas aí também. Deus vai te direcionar, Deus vai te guiar assim para umas pessoas que precisam estar aqui, que precisam receber do Senhor. A gente começa a semana aqui orando, estudando e sendo tratados por um salmo. O Senhor tem nos dado cura, tem nos dado vida a partir da sua palavra. Como é precioso fazermos essa terapia a partir da melhor das terapias, né? A partir da palavra de Deus que cria vida, que gera vida, que vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, que é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Vamos lá, bom dia, hein? Bom dia para todo mundo. Bom dia. Deixa eu colocar aqui que salmo nós vamos hoje. Hoje nós vamos no Salmo 32. Hoje nós vamos falar do poder terapêutico da confissão. Como assim? Fica aí, não vai embora. Não vai embora que você vai entender. Fixar aqui o comentário. Aí. Bora lá. Vamos que vamos. Salmo 32. Já chegou.
Pega um papel, uma caneta aí se você puder. Já compartilhou com alguém também? E vamos que vamos. Essa semana vai ser chique. Semana abençoada de Jesus para nós. A gente começa bem quando começa assim. Sentado aos pés de Cristo para ouvir sua voz e ser tratado por Ele. Bom dia, meu amigo Léo. Léo Schneider. Bora lá, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, gente. Uma imagem aqui para quem está entrando saber qual é. Agora ficou mais bonito. Fica meio cortado, mas só para você saber que é o Salmo 32. Eu vou ler aqui. Vamos lá. A Dani faz aniversário essa semana. Deus te abençoe, Dani. Feliz aniversário antecipado. O Senhor te dê muitos anos de vida, muita paz, te encha de saúde para o espírito, para a alma e para o corpo. Vamos lá, vamos ler aqui o Salmo 32, então, gente. Salmo 32. Está escrito assim, ó. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou. Presta atenção nisso, gente. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Tá sem som, gente? Alguém me confirma aí, por favor? Alguém me confirma se o som tá chegando? A Lânia Glitch falou que o som não tá indo. Alguém me confirma, por favor? Obrigado, Ju. Normal. Obrigado, Vicky. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Verso 5, depois de uma pausa, de um interlúdio. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Mais uma pausa, selá, interlúdio. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. Mais uma pausa, mais um interlúdio. Verso 8. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Verso 11, portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria todos vocês que têm coração íntegro. Vamos orar. Pai,
Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse tempo junto com os meus irmãos, Pai. Nós, fisicamente, em tantos lugares, mas espiritualmente em um único lugar, em Cristo. Nesse lugar de onde procede a vida e a bênção para sempre, Pai. Nós cremos na Tua palavra que, quando enviada, uma palavra que seja, e todas as feridas podem ser alcançadas, até mesmo as mais profundas, Pai. Assim como foi com aquele centurião que disse a Jesus, basta uma palavra e o meu servo, onde quer que ele esteja, ele vai ser curado. Nós cremos nisso, que uma palavra, um pedacinho, uma partícula da tua voz alcançando a profundeza do nosso coração, Pai, alcançando a nossa alma. Voltou o som aí? Voltou aí? Vê se voltou o som aí agora, gente. Tudo bem aí? Ainda tá sem som ou voltou agora? Confirmem aí, por favor. Será que ainda tá? Ficou sem som, sem som, sem som. Ainda tá sem som, gente? Oh, meu Deus do céu. Ainda tá sem som, será? Tá parado o som. Se tiver sem som... Ué. Que estranho, que estranho. Sem áudio, sem... Agora ok? Que bom. Voltou? Voltou? Aí... Muito bom. Voltou. Bora lá, então. Gente, nós vamos meditar hoje no Salmo 32. É um dos salmos de Davi. E esse salmo, a gente não tem certeza se ele também foi escrito, mas é muito provável que ele tenha sido escrito no contexto do pecado de Davi, em que ele envolveu o adultério com Batseba, e muito provavelmente é nesse contexto, depois de ser descoberto, depois de ter aquela confrontação com o profeta Natan, que envolveu não só o adultério, uma gravidez que tentou ser ocultada, escondida pela malignidade de Davi, e posteriormente, para não ter o seu pecado descoberto, ele planejou o assassinato de Urias, um homem digno, um soldado respeitoso e dedicado a Israel e ao rei. E talvez essa história da vida de Davi seja uma das histórias mais assim chocantes e tenebrosas. E eu fico me perguntando, gente, como é que... E se você conhece um pouquinho da minha história, você sabe que
essa história de Davi, ela tem muito significado para mim. Foi através dessa história que o Senhor trabalhou muito profundamente no meu coração e me fez enxergar o tamanho da graça dele e me fez compreender que nós não somos definidos pelo nosso erro ou pelo tamanho do nosso erro. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir isso nessa manhã. O que nos define não é o tamanho do nosso erro. O que nos define é o tamanho do nosso arrependimento. O que nos define não é o que a gente fez ou o tamanho do pecado que a gente cometeu. O que nos define é o tamanho do arrependimento e da graça de Jesus, porque ainda que o pecado tenha abundado, e a Bíblia vai nos dizer que onde abundou o pecado, onde tem muito pecado, a graça superabundou. Então o que define alguém, o que dá o destino de alguém, o que diz o futuro de alguém não é o tamanho do pecado, mas sim o tamanho do arrependimento. E quando você olha para o primeiro rei de Israel, Saul, a Bíblia vai dizer que o Senhor o rejeitou. E se você for comparar o que Saul fez com o que Davi fez, meu Deus do céu. O que Saul fez? Saul simplesmente fez uma coisa religiosa, ele consultou uma pitonisa, ele ofereceu, ele se colocou no lugar do sacerdote. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você for comparar o pecado de Saul com o pecado de Davi, o pecado de Saul comparado ao pecado de Davi, se a gente for usar uma escala de consequência, uma escala de escândalo, se a gente for usar uma escala de proporcionalidade de erro, os dois eram reis. Mas, gente, por que o Senhor rejeita Saul e por que o Senhor não rejeita Davi? O Senhor rejeita Saul e não rejeita Davi, não porque existe pecado grande demais. Porque todo pecado para Deus, até os nossos pecadinhos que a gente considera tão pequenos, que a gente por vezes nem lembra de pedir perdão, os nossos pecadinhos, se é que a gente pode usar essa expressão, pecadinhos na nossa ótica, porque um mísero, uma mentirinha, ela é grande o suficiente para nos contaminar. Agora, por que o Senhor não rejeita Davi e rejeita Saul, mesmo com um pecado muito maior? Por causa disso aqui. Porque o que define alguém para Deus, o que define o destino de alguém não é o tamanho do erro. O que define alguém para Deus é o tamanho do arrependimento. É a nossa confissão sincera. É a nossa capacidade de reconhecer. Saul não teve essa capacidade mesmo diante de um erro. Por isso, gente, por vezes, uma boa parte das melhores histórias para Deus e das histórias que vão estar lá nos escritos celestiais, elas começaram com grandes fracassos. Elas começaram com grandes quedas. E eu te dizer, gente, que nós estamos em um estado caído enquanto natureza. E existem momentos que a melhor coisa que pode acontecer com alguém é cair em si. E confessar é ter esse estado de cair, esse estado de queda, de cair em si.
E é nesse ambiente de confissão que a felicidade mora. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Quem está falando isso tem propriedade no que fala, gente. Pecado não é uma exclusividade de Davi ou de Saul. O pecado é uma parte da nossa natureza humana. Nós nascemos em pecado. E quando a gente entende agora que a felicidade está em saber lidar com ele, a felicidade está em saber o que fazer com o pecado, porque ele vai nos assolar. Desde Caim e Abel, o pecado bate na porta. Lembra o Senhor conversando com Caim? E você tem que saber o que fazer com ele. E agora nós temos a oportunidade de, diante das quedas, diante do pecado, diante das nossas maiores angústias e decepções, por falha nossa, pela nossa natureza caída e pela nossa maldade, esse pode não ser o nosso fim. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Aqui tem uma coisa interessante, gente. Porque a confissão é justamente o descobrimento. Então, o pecado ser perdoado, e a palavra usada para perdoada aqui, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Perdoada é tirada, sabe? É pegar um peso e tirar de cima. Como é feliz aquele cuja desobediência é tirada dele. A desobediência está lá, mas ela é arrancada. Ninguém pode tirar a própria desobediência. Ninguém pode arrancar o próprio pecado. O pecado, a desobediência, ela precisa ser tirada. Ela precisa ser arrancada por alguém que está fora e que não tem a desobediência. Cristo Jesus é esse que tira de nós, que arranca, que pega esse peso de cima de nós. Mas é interessante que ele usa o termo também, pecado é coberto. E a nossa tendência, desde sempre, quando você olha lá para o jardim, lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecam, a tendência é encobrir. Encobrir. Gente, como é natural quando a gente erra, a gente tentar esconder. Desde sempre a nossa tendência é esconder. E é sobre isso que esse salmo vai falar, porque ele vai mostrar o poder destrutivo. Como adoece, como é destruidor tentar esconder um pecado. Mas ele está dizendo que a felicidade está em ter o pecado coberto. Qual é a diferença entre encobrir o pecado, esconder o pecado e cobrir o pecado, ou ter o pecado coberto, perdoado pelo Senhor? Sabe que é como uma ferida que está necrosada. Uma ferida que está infeccionada, necrosada, vazando pus. O que é esconder? É colocar um curativo ali, é colocar um band-aid, é colocar uma faixa e viver como se nada estivesse errado. O que é cobrir o pecado? O que é ter o pecado coberto, o pecado perdoado? É agora expor essa ferida ao Senhor. Ele tirar aquele pus e ele fechar com um ponto chamado cruz. E ele perdoar. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa muito, 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 muito importante. Grande parte das nossas confusões são falta de confissão.
Grande parte das nossas confusões são falta de confissões. Vou falar uma coisa para você, que essa palavra alcance o seu coração. A confissão. A confissão resolve confusão. A confissão é solução para muita confusão. Sabe o que esse salmo vai mostrar? Um homem que se recusa a confessar. Nós estamos falando de Davi. Ele diz, verso 3: enquanto me recusei a confessar, o meu corpo definhou. Ele diz que ele gemia o dia inteiro, porque quando o Espírito não fala, quando o Espírito cala, o corpo começa a falar. E ele começa a gritar. Quando o Espírito não geme, o corpo geme. Quando o Espírito não se rende em confissão, o corpo começa a se desordenar em confusão. A confissão é solução para muita confusão. O que Davi está dizendo é: eu não conseguia, eu não confessei, e isso foi gerando uma desordem dentro de mim. Isso foi gerando um gemido dentro de mim. O meu corpo definhou. Dia e noite, a tua mão pesava sobre mim e a minha força foi embora. Como água evaporando no calor do verão. Gente, um pecado não confessado, um espírito fechado, um espírito encoberto, um espírito reprimindo, é uma alma adoecendo. Deixa eu dizer isso para você. Eu preciso dizer isso para você. Um espírito reprimido é uma alma e um corpo adoecido. Quando a gente não expõe, quando a gente não abre, quando a gente não confessa, quando a gente não se rende, a gente adoece. Isso é fato. Nada adoece tanto quanto viver uma vida escondida, quanto viver uma vida oculta, quanto viver uma vida hipócrita. Um espírito reprimido leva a uma alma e um corpo adoecido. Quando a gente entende o poder da confissão, é isso que Davi está querendo ensinar pra gente. É alguém que pecou um pecado muito, muito, muito sério, gente. É alguém que viveu algo que talvez você, em termos de grandeza, de proporcionalidade, de escândalo, o seu pecado não se compara com o dele. Mas ele está dizendo, mesmo assim, e é só por isso, é só por causa disso, a confissão resolve a confusão. Você pode olhar e falar, mas é que o problema dele não era tão grande quanto o meu. Finalmente, verso 5. Confessei a ti todos os meus pecados. Não escondi mais a minha culpa. Gente, tem uma coisa linda no Evangelho. Tem uma coisa linda no Evangelho. O Evangelho é solução para um dos problemas mais terríveis que existem nessa terra, chamado culpa. O Evangelho é a única solução. O Evangelho é o único antídoto para a culpa. Não tem gente que não peque. Não tem gente que não falhe, que não haja centrado
E que em momentos, eu não estou dizendo que ele vai fazer isso o tempo todo, mas em algum momento de fragilidade ele vai voltar os olhos para si, para sua própria necessidade, e ele vai pecar. E se ele é alguém com valores morais, se ele é alguém que não está totalmente rendido ao pecado, ele vai experimentar um sentimento: culpa. E a culpa, gente, tem um potencial destrutivo, tem um potencial patológico imenso. Eu gosto de dizer para os alunos da mentoria, né, que não tem duas toxinas mais perigosas para as nossas emoções. Não existe duas. As duas toxinas mais perigosas para as nossas emoções são culpa e medo. Culpa e medo. São as duas toxinas mais. Só que quando o evangelho alcança a gente, ele transforma a toxina em vitamina. É igual veneno. Ele faz de veneno vacina. E aí o que o evangelho vai fazer? O evangelho vai transformar a culpa em graça. O evangelho vai transformar medo em paz. Ele não vai excluir a culpa, porque a culpa é importante. Aqui tem uma coisa. Ele diz: eu confessei a ti. Eu não escondi mais a minha culpa. Gente, a gente tem que parar de usar a culpa como fuga de Deus e usar a culpa como fuga para Deus. Nós não fomos feitos para lidar com a culpa. Deus nos fez para sermos inculpáveis, mas a culpa dentro de nós pode ser um imã, pode ser uma atração. E aí lembra, toda emoção é um convite para oração. Nós não fomos feitos para ficar remoendo culpa. Nós fomos feitos para redimir a culpa na graça. O evangelho nos oferece um lugar onde a culpa pode ser exposta. E ele diz: eu não escondi mais, eu abri, eu rasguei o meu coração e eu expus. Gente, grava essa frase: não existe cura fora da exposição. Não existe cura fora da exposição. Por que quando você vai curar um coração, quando você vai operar, desobstruir uma artéria, fazer uma ponte de safena, uma mamária, você vai fazer uma angioplastia, você tem que expor, você tem que cortar. Não existe cura fora da exposição. Eu preciso não esconder a culpa. Eu preciso entregar a culpa. Eu confessarei ao Senhor a minha rebeldia. Eu preciso entregar, porque não tem sentimento ruim que o evangelho não possa redimir. O evangelho não é para reprimir. O evangelho é para redimir. Quando a gente entende que a culpa não existe para nos fazer fugir de Deus, mas a culpa existe para nos fazer voltar para Deus, fugir para Ele, entregar as nossas culpas e confessar, não esconder, mostrar, revelar, porque não existe cura fora da exposição. Eu confessarei ao Senhor a minha rebeldia. E aí, olha que lindo. E tu perdoaste toda a minha culpa. Gente, você já parou para pensar que grande parte das nossas fraquezas, elas são falta de exposição? Porque o evangelho é muito legal. Porque o evangelho vai dizer pra gente que quando a gente tá fraco, a gente tá forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Quando a gente erra, quando a gente se constrange, quando a gente fica mal, não fuja de Deus. Quando você estiver diante da culpa, se sentir culpado, corra. Não de Deus, para Deus. Entregue a Ele a sua culpa. Confesse. Finalmente, depois de tanto gemer, depois de definhar, depois de enfraquecer, ele agora corre para o Senhor, confessa, não mais esconde. A virtude é o encontro da nossa fraqueza com o poder de Deus. Virtude é o encontro da nossa culpa com a graça de Deus. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Ela, fraca, 12 anos sangrando, 12 anos que ela gasta tudo com os médicos, que ela não tem mais para quem pedir ajuda, que ela está fraca, ela está desesperada, ela agora arrisca tudo e ela vai. E ela entra no meio daquela multidão e fraca, caída ao chão, ela encosta na orla, na parte mais baixa da veste de Jesus. E olha que interessante, o texto vai dizer que quando ela encosta, Jesus diz: de mim saiu virtude. Eu senti, eu tenho um sentimento aqui que saiu virtude de mim. E por que saiu virtude? Porque virtude é o encontro das nossas fraquezas com o poder de Deus. Quando a fraqueza da mulher encontrou o poder de Deus, saiu poder, saiu virtude. Por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando a gente está se sentindo indigno. É quando a gente se sente fraco, é quando a gente diz: eu não mereço nada, eu encosto toda a minha fraqueza no poder de Deus. Dínamos, poder, virtude. A virtude não é revelada quando eu me sinto tão competente, quando eu me sinto tão digno, quando eu consigo fazer tantas coisas maravilhosas, porque a gente associa muito o poder de Deus à minha santidade. Mas até a minha santidade, eu conseguir viver uma vida digna, é resultado de eu entregar as minhas fraquezas em confissão ao Senhor. Ninguém vive em santidade sem uma vida de confissão, sem uma vida de exposição, sem começar um dia falando: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pensei isso, porque eu falei isso, porque eu fiz isso, e eu estou aqui expondo, porque não existe cura fora da exposição. A gente precisa entender que nós não podemos fugir da culpa. A culpa existe por um propósito. A culpa é um espinho. A culpa é um espinho que nos lembra: nós precisamos da graça de Jesus. Nós fomos feitos para Ele. Ele quer transformar culpa em graça. Ele quer transformar medo em paz. Ele quer, e ele poderia muito bem nos rejeitar diante das nossas culpas. Ele poderia muito bem nos excluir. Mas olha como o evangelho é gracioso. No verso 6 ele diz assim: portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Gente, deixa eu dizer, a inundação vem para todo mundo. A inundação vem. Uma hora as águas batem. Uma hora as tempestades vêm. Uma hora a inundação vem. Mas sabe qual é a grande diferença que faz com que a gente se afogue ou não se afogue? Gente, deixa eu falar. Todo pecado, uma hora a conta chega. Todo pecado, uma hora a conta chega.
E como é maravilhoso quando esse pecado foi arrancado de nós, ele foi tirado e agora aquela ferida foi coberta não pelas nossas folhas de figueira, mas pelas vestes do Cordeiro. Gente, a realidade é que quando a Bíblia diz que Adão tentou se esconder em folhas de figueiras, e ali ele estava representando o nosso estado natural, nós tentando nos esconder em folhas de figueira. Só que folha de figueira nenhuma vai conseguir cobrir o tamanho da nossa ferida, o tamanho da nossa nudez, o tamanho da nossa vergonha. Mas olha como Cristo é lindo, porque ele não apenas vem dar a sua pele como um cordeiro imolado, sacrificado para nos cobrir, mas além disso, ele teve as suas vestes repartidas entre nós e agora nós temos vestes mais brancas do que a neve e nós não precisamos mais nos apresentarmos ao Senhor cobertos de folhas de figueira. Nós agora podemos expor, tirar as folhas de figueira. Confissão, gente, é tirar as folhas de figueira e se apropriar das vestes do Cordeiro, mais brancas do que a neve. Quem ceiou ontem? O primeiro domingo é o dia mundial da ceia, né? Aí a gente relembra assim, né? Brincadeira que é dia mundial. Se a igreja não é no primeiro, é que a maioria é no primeiro, né? Eu acho, pela maioria das que eu conheço, é no primeiro. Mas como é maravilhoso quando a gente ceia, e aí a ceia diz assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Por quê? Porque ele não discerniu isso aqui, o corpo e o sangue do Senhor. Ele não discerniu o que é a igreja, ele não discerniu o que é esse corpo rasgado que cobre a nossa nudez do nosso corpo. Ele não entendeu que o corpo dele, que isso aqui, essa natureza, é insuficiente, incapaz, é podre. Mas que quando a gente toma posse do que Cristo fez por nós, quando a gente se apropria da obra da cruz, quando a gente recebe com convicção a obra da cruz, nós agora somos cobertos, lavados e remidos. E ele transforma a nossa culpa em graça. Ele usa a nossa culpa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você entrega tudo para Jesus, ele não desperdiça nada. Até os seus erros. Até os seus pecados. Como assim até os pecados? Ele transforma a sua culpa em graça. E aí olha que lindo. Quando vem a tempestade, quando vem a adversidade, quando vem a inundação, você não vai afundar, você não vai afogar, porque você está em um lugar seguro. Porque é na confissão que a gente tem segurança. É na confissão que a gente tem segurança. Deus nos perdoa quando há um coração quebrantado e contrito. Quando há um coração rendido, quando há um coração quebrantado, o Senhor não despreza. A questão é que a nossa inclinação natural é por tentar se esconder, é por tentar cobrir o próprio pecado. E não há nada mais prejudicial para um ferido do que ele tentar esconder a ferida. Não há nada tão prejudicial para um cristão do que ele se isolar porque ele está em pecado. Gente, o Senhor conhece a nossa fraqueza, o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele lembra, Ele sabe que nós somos pó. Hoje a gente pode tirar as folhas de figueira, hoje eu diria que
Queria propor pra gente caminhar para encerrar. Eu queria propor o seguinte diálogo. Todos os dias, amanheceu, que o Senhor, ou que você ouça a voz do Senhor fazendo a seguinte pergunta: onde você está? Onde você está? Como ele perguntou para Adão, todos os dias o Senhor está nos buscando. Onde você está? Adão, onde você está? E sabe o que a gente está fazendo? Todos os dias, gente, essa é a nossa natureza humana. A gente está tentando se esconder. Por quê? Por causa das nossas culpas. E a gente está juntando algumas folhas de figueiras mais modernas. Algumas folhas mais turbinadas. Umas folhas com design mais interessante. Aí o que o Senhor está dizendo: Adão, onde é que você está? Ah, eu tive medo. Aí eu me escondi do Senhor. Ei, para de usar o medo para fugir de Deus. Para de usar a culpa para fugir de Deus. Começa a usar o medo para fugir para Deus. Começa a usar a culpa para fugir para Deus. Vem aqui, Adão. Nossa estadia, a nossa trajetória nessa terra é uma busca de Deus por nós. Não somos nós buscando a Deus. Isso é tão lindo, que não somos nós quem o amamos. Ele é quem nos ama, quem dá o primeiro passo. Ele nos amou primeiro, Ele é quem nos busca. Ele nos procura todos os dias. Quando o dia acorda, você olha assim, esse dia lindo. É Ele te perguntando, onde é que você está? Eu quero te encontrar. Mas tem uma coisa. Com figueira não dá. Com folha de figueira não dá. Só dá se for com cordeiro. E aí hoje o Senhor está dizendo, vem aqui. Vamos tirar essas folhas de figueira. Vamos confessar. Porque eu não te fiz para reprimir. Eu vim para redimir. Eu quero curar você. Não precisa ter medo, fui eu que te fiz. Não tenha medo de mim. Pode expor tudo, porque a cura acontece na exposição. Não precisa ter medo, porque a confissão desfaz a confusão. Eu vim te buscar. Não é o teu pecado que te define. Eu quero dizer isso para você. Tem alguém precisando ouvir essa frase. Não é o teu pecado que te define. É o teu arrependimento. O pecado de Saul foi menor do que o de Davi. O pecado de Davi foi muito maior do que o de Saul. Mas não é o tamanho do teu pecado. É o tamanho do teu arrependimento, da tua rendição. O caminho para a redenção, para a remissão, é a rendição. É o quanto você se entrega. É o quanto você se lança aos pés dele. O quanto você joga fora todas as folhas de figueira e diz, Senhor, eu estou aqui. Esse sou eu, essa sou eu. Me redime. Senhor, eis-me aqui. Você lembra de Isaías? Quando ele se encontra com o Senhor, naquela visão, Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo de glória. Serafins voavam ao redor do trono. Eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam os pés, e eles clamavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí diz o texto que um dos anjos tocou com uma tenaz, uma brasa tirada do altar nos seus lábios, e ele só dizia, ai de mim,
Eu sou um homem impuro. Eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos te viram. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O encontro com o Senhor, todo encontro com o Senhor é mostrar a nossa impureza para Ele. Sem fugir dele por causa da impureza. Pelo contrário. Correndo para Ele por causa da impureza. Porque Ele não foge da gente quando a gente está impuro. Ele foge da hipocrisia. Quando a gente chega de coração quebrantado, sincero. Quando a gente chega rendido. Quando a gente chega entregue. Lembra, gente, o que gerou todo o pecado do mundo foi o homem se render a si mesmo. O que tira o pecado do mundo é o homem se render a Cristo. O nosso problema não é o nosso pecado. Esse é o problema. Mas esse não é o último problema. O último problema. Porque para o pecado há arrependimento. Para o que não tem solução é para a hipocrisia. É para fugir de Deus. É para tentar esconder. É para tentar salvar a si mesmo. Ei, para de tentar se salvar com folhas de figueira. Confessa. Abre. Rasga. O Senhor veio redimir você. O que é redimir? Redimir é pagar a dívida. É liberar você. É libertar você. O Evangelho não é para reprimir você. O Evangelho é para redimir você. Vem abrir o seu coração hoje. Hoje o Senhor está te chamando. Onde é que você está? Eu quero redimir você. Eu quero te vestir com uma veste linda. Eu quero te vestir com uma veste branca. Pare de tentar se salvar. As folhas de figueira nunca serão suficientes. Mas eu tenho aqui as vestes mais brancas do que a neve. As vestes do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos. Amém. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Sei que o Senhor tem vida. O Senhor tem perdão. O Senhor tem graça. Entregue tudo ao Senhor. Se exponha. Não existe cura fora da exposição. Se exponha ao Senhor. Procure pessoas, irmãos. Exponha seu coração. Não existe cura fora da exposição. O Senhor não quer que você viva escondido. O Senhor não quer que você viva prendendo, reprimindo suas culpas. Ele quer redimir as suas culpas em graça. Nós vamos orar? Gente, deixa eu dar 2 avisos importantes. Primeiro aviso é que na semana que vem eu vou abrir uma turma nova para a mentoria. A última turma do ano vai ser uma turma especial com preço reduzido para você começar 2023 turbinado. Então, fica atento aí nas novidades, se você quiser. E uma outra novidade é que essa última turma não vai ser nas quartas-feiras. Essa última turma vai ser nas segundas-feiras. Tem bastante gente que falava para mim, não consigo fazer na quarta, tem culto na igreja, tem célula e tudo mais. Então, os encontros ao vivo dessa última turma vão ser na segunda-feira. Então, se você tem interesse de fazer a mentoria comigo, vão ser 6 encontros. Então, se você tiver interesse, coloca aqui, assim, eu quero. E aí, depois, fica atento aí nos stories, nas novidades, tá bom? Que vai abrir semana que vem as inscrições para essa última turma, tá? Então, da mentoria de gestão emocional e restauração emocional.
E um segundo aviso é que o meu curso Medicina do Hábito, que é um curso onde eu ensino como a gente pode mudar hábitos, tá agora o mês de novembro inteiro por metade do preço, só R$ 97,00, gente. São quase 5 horas de conteúdo para mudança de hábito, para você começar 2023 turbinado. Então tá de 197 só esse mês por R$ 97,00. É muito de grátis, né? Pra você mudar hábitos. Nada tão importante quanto mudar hábitos. Você poder usar as ferramentas que Deus te deu. Então, esses 2 avisos aí, tá bom? E aí, ó, eu queria muito que todo mundo tivesse aqui, todo mundo da Salmoterapia tivesse na próxima turma da mentoria. São encontros muito poderosos mesmo de Deus, né? Gente, vamos... Então, ó, fica atento aí. Semana que vem abre a turma, você fica de olho aí pra você não perder, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença em nosso meio. Obrigado porque o Senhor nos busca. Porque o Senhor não foge de nós quando a gente está sujo. Pelo contrário, o Senhor está aguardando o nosso retorno para expor cada parte nossa, Pai. Nós entendemos que o caminho da cura é a exposição. A confissão desfaz a confusão. Pai, eu oro agora para que o Senhor visite corações que estão doendo, sofrendo, escondidos, isolados. E nesse momento a vida alcance, Senhor. E nesse momento a Tua voz perguntando: onde é que você está, Adão? Onde você está? Que a Tua voz alcance, que a Tua voz ecoe dentro dos corações, chamando para fora, Pai. Senhor, chama os Teus filhos, as Tuas filhas para fora. Chama para a exposição, chama para a luz, chama para a vida, Senhor. Esconder adoece, esconder enfraquece, esconder mina, rouba todas as forças. Mas expor, Senhor, expor cura. Nós queremos expor tudo para Ti. Nós queremos viver uma vida de confissão. Nós queremos viver uma vida rendida, não reprimida, Pai. Que os Teus filhos encontrem hoje o poder da Tua graça. O poder da libertação que há na graça de Cristo Jesus. Senhor, transforma a culpa em graça. Transforma o medo em paz. Cerca-nos de amor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu clamo agora para que a Tua vida alcance nossa morte, para que a Tua graça alcance a nossa culpa, para que a Tua paz alcance o nosso medo. Em nome de Jesus, papai. Amém e amém. Deus abençoe, gente. Uma semana abençoada para você, para sua família. Não comece assim efetivamente a sua semana render-se. Voltou aí. Rendidos, prostrados aos pés de Jesus, expondo tudo. Lembra aí, hein? Não existe cura fora da exposição. A confissão desfaz a confusão. Deixe Deus desconfundir, descomplicar. Abra. Exponha tudo. O Evangelho não é para reprimir. O Evangelho é para redimir. Deus abençoe, gente. Uma semana abençoada. A gente se vê por aí. Não é Globo não, mas a gente se vê por aí pelo Instagram. Não é por aqui, por aí. Deus abençoe, gente. Um abraço.